mas é uma alegria. Hoje eu queria ler um texto com os amados irmãos em Gálatas. Gálatas capítulo 2. Vamos ler versículos 19. Gálatas capítulo 2, versículos 1 e 2, e depois o versículo 9. Diz assim esse texto do apóstolo Paulo: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo, e fui lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes. Interessante essa expressão, os que pareciam mais influentes. E o versículo 9, essas pessoas que ele abordou na visita a Jerusalém. Versículo 9: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Eu só queria destacar essa expressão do versículo 9, que Tiago, Pedro e João eram tidos como colunas na casa de Deus, colunas da igreja. Essa expressão, colunas. Essa expressão colunas, que a tradução King James traduz como pilares, nós temos aqui nesse ambiente da capela, assim de uma maneira mais ilustrativa, 4 colunas. Ali, 1, 2, 3, 4. Isso é ilustrativo, porque isto, pelo que me parece, isso é um gesso, né? Então, o revestimento, pode ser que aqui tenha uma coluna, né? É interessante que as colunas, elas têm essa ideia aqui utilizada de pessoas que eram colunas, é a ideia de proeminência, pessoas influentes. Mas, na verdade, eu queria colocar para os irmãos, hoje à noite, que as colunas, elas figuram mais como responsabilidade. Isto é, as colunas estão assentadas em uma base, não é? E no alicerce, o alicerce na casa de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina, pedra angular. Isso Paulo vai tratar em Efésios capítulo 2, que todos nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, profetas e o próprio Senhor Jesus Cristo, que é essa pedra fundamental. Então, o que faz uma coluna? Uma coluna tem a responsabilidade, ou quer dizer, tem a funcionalidade de suportar a construção. Isto é, ela não só suporta, mas ela leva o peso da construção para a base. Porque quem sustenta de fato é a pedra angular. A coluna, então, tem esse trabalho, e isso é da engenharia, não é? Já conversei com engenheiros, etc. Então, ele faz esse trabalho de transpor a carga, o peso da construção para a base, que é a pedra angular. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês o seguinte, que nós devemos ser colunas de Deus na igreja e na nossa família. Amém? Essa coluna significa que nós temos a responsabilidade de dar o sustento, mas o sustento, na verdade, é essa transferência para
a base que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, a ideia da coluna é a ideia de uma proeminência, de uma influência, mas não é bem isso. Nós temos essa responsabilidade na igreja e também junto aos nossos familiares, não é? Esse tema das colunas na casa de Deus e da família vai mostrar o seguinte, que uma coluna, ela estruturalmente é esse canal por onde passam os esforços até chegar à base de sustentação. Tudo que eu e você venhamos a fazer é algo que deve ser sustentado pelo Senhor Jesus Cristo, que é o fundamento da nossa vida. Aquela expressão de Jesus, sem mim nada podeis fazer, é essa a ideia. Então nós temos essa função, essa responsabilidade de ser uma coluna na igreja. Uma coluna, sempre ela tem uma posição de pé, não é? Quem nos mantém de pé? É o Senhor. Aliás, eu tenho um pastor batista, muitos anos, o pastor Ivênio dos Santos, de Belo Horizonte, ele sempre dizia, quem pensa que está de pé, veja que não cai, não é? E pensa, nós às vezes pensamos que estamos de pé, mas nós estamos de pé pela graça do Senhor. A coluna tem essa posição de pé. A sua altura sempre é proporcional à estrutura toda. Uma coluna não é para sobressair, não é? A nossa presença em família, nossa presença na igreja, a ideia não é nos sobressairmos, mas a ideia é cumprir essa função e essa responsabilidade de levar tudo até o Senhor Jesus Cristo. Essa ideia da segurança que a coluna oferece às partes mais frágeis. E nós, como colunas de Deus, na igreja, em casa e na família, ela é para proteger as partes mais frágeis. E uma aplicação disso, dessas colunas da casa de Deus. Aqui nós temos a menção de 3 apóstolos. Paulo, o maior de todos os missionários no Novo Testamento. Tiago era aquele que se baseava na doutrina correta, na tradição, e Cefas, Pedro, era exatamente o pescador de almas. E aqui nós podemos fazer essa aplicação, e também João, né, que era o apóstolo do amor e da comunhão. Quando juntamos esses homens de Deus, percebemos que aqui temos uma síntese do que nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, devemos ter. É essa comunhão e amor de João, devemos ser pescadores de vidas para o Senhor, devemos ter a doutrina correta, baseado na palavra de Deus, e devemos ter essa visão missionária de alcançar aqueles que ainda não são alcançados. Uma aplicação assim própria para nós, né? Como colunas da casa de Deus e da família. O material dessas colunas deve ser material aprovado. Eu me recordo um edifício no Rio de Janeiro, que era um condomínio assim chique, mas foi feito com areia da praia e desmoronou. Não sei se lembram disso, eu mencionava muito isso, era aquela pessoa influente lá de Brasília e etc, aquilo virou areia, material que não era adequado. Mas nós, como colunas da casa de Deus, o primeiro material é caráter aprovado. E homens de honra, como nós aqui, a grande maioria, somos senhores. Até o Luiz já está cabelo branco, barba branca, que eu conheci um garotão
Hein, Luiz? E aqui todos nós, né? O comandante, tenente Cosmo, olha lá, também, ó, já está branco. Já, eu conheci ele lá no bombeiro e etc., eram outros tempos. Mas, irmãos, e o pastor André tinha na escola de cadetes aquele topetinho famoso, né? Eu tenho foto desse tempo, lá da escola de cadetes. Mas, queridos irmãos, o que é importante para nós é o caráter aprovado. Nós que somos senhores, servos de Deus, algo que temos que zelar é por esse caráter que o Espírito Santo vai moldando na nossa vida, para vivermos a semelhança de Cristo Jesus. Estão lembrados o primeiro cântico que cantamos aqui hoje? Firmes nas promessas, ou firmes nas promessas de Jesus. A coluna tem essa característica da firmeza. Isso está baseado no caráter cristão. Nós somos firmes não por nós mesmos, nós somos firmes por a obra do Espírito Santo em nós. E pela nossa completa dedicação ao fundamento da igreja, que é Cristo, o fundamento da nossa própria vida, que é Cristo Jesus. Outro material é a conduta exemplar no que tange a fidelidade. Fidelidade a Deus, às pessoas. Eu reconheço aqui muitos amigos, quantos anos estamos na igreja. Essa característica da firmeza. Maurício, Deus te abençoe. Essa característica da fidelidade a Deus, às pessoas, essa fidelidade à nossa família. E nós sabemos e conhecemos tantas famílias que se dissolvem, às vezes por causa da infidelidade dos seus membros. Então essa é uma característica de uma coluna da família, uma coluna na igreja, é essa fidelidade. Né? Deus não procura, às vezes, grandes realizações, mas Deus procura essa fidelidade. Estão lembrados a expressão de Jesus, servo bom e fiel. Esse é um resumo do caráter cristão. Servo bom, bondade deve nos caracterizar, e a fidelidade, servo bom e fiel. Outro material dessa coluna na casa de Deus é a perseverança, sempre perseverante. Nós temos tantos senões na nossa vida, temos tantas vezes oposições, mas devemos perseverar. Essa perseverança faz parte da nossa caminhada cristã. A fé produz perseverança, especialmente nas tribulações. Quantas tribulações já enfrentamos, e cada uma delas Deus vai nos fortalecendo ainda mais. O importante é a perseverança. Outra coisa é uma característica de Jesus, que faz parte de uma coluna da casa de Deus, uma coluna da família, é espírito manso, né? Mesmo que tenhamos assim um temperamento mais sanguíneo, mais de uma maneira de ficar mais exaltado, etc., Deus vai nos caracterizando com esse espírito de Jesus, que era espírito humilde e manso e humilde. Essa também é uma característica do Espírito Santo em nós, não é? Mansidão. Mansidão é fruto do Espírito. Deus vai provocar isso. Nenhuma família resiste ao tempo se não tiver entre os seus membros, especialmente essa coluna, porque algum membro pode ser diferente, mas essa coluna vai fazer esse trabalho de levar a Cristo com mansidão, espírito manso e humilde, como era de Jesus. E, finalmente, sabedoria em atos e palavras. Eu acho que as nossas palavras,
às vezes causam muito desastre, causam muita discordância. Então, essa sabedoria que Deus nos dá também pelo Espírito Santo, nos dá pela palavra, para que sejamos essas colunas que reluzem, que trazem essa característica de sabedoria nos atos e nas palavras. Amém? Amém. Na verdade, essa é a palavra que gostaria de deixar e compartilhar com vocês, que Deus nos faça colunas na igreja, pessoas que têm todas essas características e todas as virtudes do reino de Deus, e nos faça também essas colunas na nossa casa, na nossa família. Pela graça de Deus, pelo sustento de Jesus, faremos nesse ano, se Deus permitir, em novembro, 45 anos de casados. Eu e a Anália, né? E Deus nos deu 2 filhos. Deus nos deu a netinha, que, olha, desculpe os vovôs aqui presentes, os bisavôs, né? Mas é uma netinha maravilhosa, né? Isso é graça de Deus, e Deus é que nos faz essas pessoas. Então Deus chamou ao irmão, Deus chamou a mim, para sermos colunas de Deus na igreja e na família. Amém? Que Deus nos faça esses homens, que tudo na nossa vida está baseado no fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, agradecemos esse momento de compartilhar a Tua palavra. Agradecemos esses homens de Deus que foram colunas, não pela importância em si das suas pessoas, mas por causa que tudo eles levavam a Cristo Jesus. A igreja é estabelecida por essa base, por esse fundamento, por essa pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo. E sobre ele nós estamos como pedras vivas. Somos o santuário de Deus, a casa de Deus, a moradia do Espírito Santo. E tudo na nossa vida é para que Jesus Cristo seja exaltado. Faça isso também na nossa família, que as nossas palavras, que os nossos atos tenham essa mansidão, tenham, ó Deus, essa característica de perseverança, tenham, Senhor, essa conduta exemplar. E, ó Deus, que o Senhor nos faça fiéis a Ti e aos nossos queridos familiares, para que esse mundo conheça a bênção que é Cristo Jesus. Abençoe os Teus servos, abençoe cada família aqui presente, para que saiamos daqui hoje nessa certeza: eu sou uma coluna na minha família, eu sou uma coluna de Deus na casa do Senhor. Receba nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém.